Olá, pessoal, tudo bem? Primeira semana de fevereiro é marcada por ser a Semana Nacional de Prevenção na Gestação na Adolescência. Então é importante a gente conversar sobre esse assunto no canal, até porque, embora nos últimos 20 anos a gente tenha percebido uma diminuição do número de nascimentos de filhos de adolescentes, ainda é um problema muito importante no Brasil. A gente ainda não alcançou os níveis de países desenvolvidos. Então é importante a gente falar a respeito disso, sim. E pode parecer até chover no molhado falar de gestação na adolescência, e algumas coisas parecer bem repetitiva, que eu já devo ter falado N vezes em N outras ocasiões. Mas é importante reiterar algumas informações. Lembrando que a gente está falando de indivíduos, quando a gente fala de adolescente, eu estou falando de indivíduos que têm, segundo a OMS, entre 10 e 19 anos de idade. A gestação, quando ocorre nesse período, a gente pode sim classificar como uma gestação de risco, porque existem fatores que vão complicar essa gestação, sejam eles fatores emocionais, sejam eles fatores sociais ou fatores biológicos, e vão interferir no bem-estar e na qualidade de saúde tanto da mãe quanto do bebê. Quando a gente pensa em fatores biológicos, a gente sempre associa na questão do desenvolvimento dessa menina, porque a adolescente ela é um ser em formação, ela ainda não está pronta. E aí você pegar essa criança, né, essa adolescente que ainda está em formação e ter uma criança lá dentro com todas as demandas que uma gestação tem, com certeza vai dar algum tipo de problema. A adolescente ela tem mais chance de desenvolver algumas doenças, como pré-eclâmpsia, por exemplo, de ter uma gestação mais complicada, especialmente as adolescentes abaixo de 15 anos. Além disso, o próprio bebê pode sofrer com isso, por conta de uma demanda inadequada de nutrientes. São bebês que tendem a nascer mais prematuros, de mais baixo peso, nenês que vão ficar muito mais tempo na UTI, quando é necessário. Além disso, a gente tem as questões que são relacionadas ao psicológico, né? Ao fator psicológico dessa mãe. Então, são mães que não estão prontas para ser mães, que muitas vezes não estão esperando ser mães. A adolescente, ela ainda tem aquele pensamento que não é um pensamento de adulto, é meio que um pensamento mágico de que não vai acontecer comigo, eu não esperava, ou eu não sabia, acha que sabe e não sabe usar o método contraceptivo. E isso vai interferir, óbvio, em como vai ser a recepção dessa criança, desde o pré-natal, que muitas delas não conseguem fazer o pré-natal de uma forma adequada, porque elas estão escondendo a gestação da família, porque elas têm vergonha de fazer o pré-natal, porque elas ainda não aceitaram o fato de que elas estão gestantes e vão postergando o início desse pré-natal ou fazendo de uma forma adequada, sem fazer os exames no tempo certo, sem utilizar as vitaminas e os medicamentos que têm que ser utilizados. E até pós-parto, né, a questão da limitação da vida delas que vai surgir, né, com uma criança, não tem como, o quanto isso traz de frustração para essa adolescente, o quanto isso pode refletir numa depressão pós-parto, ou até durante a gestação mesmo. E a vergonha de estar carregando uma barriga, de ver o corpo modificar, acaba gerando outras consequências, como por exemplo, uma das mais importantes, que é a evasão escolar. Essas meninas, elas tendem a sair da escola, seja porque elas não estão se sentindo bem mesmo, porque a gestação a gente sabe, né, tem as fases em que a gente não se sente bem, que tá mais cansado, que é mais difícil, seja por conta de todo esse contexto psicológico e social que vai interferir. Muitas delas podem encarar a gestação como um fim da linha, né? Agora eu sou mãe e é isso que eu vou ser, então para que estudar? Né? Não vou chegar em lugar nenhum, não quero chegar em lugar nenhum, agora eu tenho meu namorado, meu marido, enfim, preciso lembrar que a gente está falando de um problema que não deveria ser encarado de uma forma individual. A gestação na adolescência é um problema que é social, ou que deveria ser encarado por toda a sociedade como um grande problema, porque nós temos todas essas questões biológicas, a gente tem custos que são muito altos. Então, como eu falei anteriormente, você tem um bebê de baixo peso, um bebê que nasce prematuro, um bebê que precisa ficar na UTI, olha o custo disso para o sistema público de saúde.
ou para o sistema particular, se essa gestante tiver um pouco mais de recurso, né, a família tiver um pouco mais de recurso. Além disso, essa menina, ela vai também desenvolver algumas doenças, a questão de sair da escola, de crescer um adulto com uma escolaridade baixa, que vai ter acesso a piores trabalhos, a piores salários, que vai perpetuar a pobreza, muitas vezes, em que essa menina já está inserida. Então, a gente, como sociedade, precisa olhar para a gestação da adolescência como um problema nosso também. Além disso, a gente precisa lembrar de uma questão importante que são os estupros que ocorrem durante a infância e adolescência. Uma boa parte das meninas que são estupradas, das pessoas que são estupradas, são crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, a gente está olhando para uma adolescente que foi vítima de abuso e por isso ela está gestante. É importante a gente também ter esse olhar diferenciado, lembrar disso, né, que pode ser uma gestação decorrente de abuso. Ou outra coisa que é muito comum são os casamentos infantis. A gente no Brasil ainda tem muito disso. Então, muitas vezes essa adolescente ela está encarando aquilo com uma forma mágica, mas ela está sendo, entre aspas, vítima de um casamento infantil. Então a gente precisa se reinventar, a gente precisa rever os nossos conceitos culturais, entender o nosso papel em relação o quanto interfere o machismo, o patriarcado, tudo isso nas nossas concepções culturais, antes da gente pensar em apontar dedo ou julgar ou, enfim, fazer qualquer coisa com essa adolescente como se a questão fosse simplesmente ela quis engravidar ou ela não engravidou porque ela não se cuidou. A gente está falando de uma gestação. Gestação são 2. Então também tem um parceiro que pode ser até um parceiro da mesma idade que ela, ou em alguns casos ser muito mais velho, que precisa ser chamado para a responsabilidade de que esse bebê é dos dois. Não é um bebê da mãe, é um bebê do casal. E para a gente conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, de novo, o que é importante? Pensar em educação sexual. Quando você fala de educação sexual para adolescentes em geral, crianças e adolescentes, seja o profissional de saúde, né, o ginecologista, o pediatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, a pessoa que está lá, seja o profissional da educação, né, o professor, seja em casa, você amplia os horizontes dessa criança e desse adolescente. Não para ele fazer nada, né, porque quem quer faz, não vai fazer de qualquer jeito, mas simplesmente para ter mais ferramentas, tanto de empoderamento dessas meninas poderem entender o que é um estupro, o que é um abuso, o que é um casamento infantil, o que é razoável, quais são as possibilidades que essa menina tem, né? Ela não precisa simplesmente repetir a história de ser mãe cedo, mas ela pode sair daquele lugar, ter outras vivências, assim como para os meninos, né? Para eles terem responsabilidade e entenderem que o sexo tem consequência para eles também, né? Não é só consequência por conta de uma menina que vai engravidar, mas consequências para uma vida, que eles são responsáveis por uma criança a partir do momento em que ela é concebida. E poder ajudar até na diminuição de abortos ilegais, porque a gente sabe que isso acontece e muito, especialmente nas camadas de mais baixa as camadas mais vulneráveis, né? Quem tem dinheiro, quem tem acesso à educação, quem tem acesso à informação, em muitos casos sequer engravida, porque ela sabe como evitar, elas têm acesso ao método contraceptivo. Mas aquela que está mais vulnerável, ela não tem, né? Ou não tem acesso, ou não tem acesso ao método, ou não tem acesso à educação. Então é importante a gente, como sociedade, abrir um pouco espaço para isso, para poder falar a respeito e permitir que essas meninas possam fazer escolhas mais conscientes, para que elas possam depois, mais para frente, ter condições de cuidar dos filhos que elas vão ter, se é que elas vão ter filhos, né? Se essa for a opção, cuidar bem dos filhos que ela tem, porque elas têm mais suporte. A gestação na adolescência, ela é um problema para adolescente, é um problema para a família, mas também é um problema da sociedade. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é importante demais. Vamos continuar brigando para que tenha cada vez mais orientação em relação a questões sexuais, tanto na escola quanto em meios
nos órgãos de saúde, quanto em casa. O fato da gente falar a respeito não significa que você está estimulando nada ou que alguma coisa vai acontecer num tempo próximo. Você só está dando ferramentas para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus amiguinhos, para as pessoas que estão, as adolescentes e crianças que estão ao seu redor, para que eles possam fazer escolhas mais conscientes, que possam estar mais atentos a respeito daquilo que é de direito, daquilo que eles podem acessar, daquilo que é razoável fazer ou não, ou permitir que façam ou não. Gestação na adolescência é um tema muito sério, que precisa ser tratado com seriedade por todo mundo. O fato de eu não ser adolescente não significa que isso também não é problema meu. Faz parte do nosso problema como sociedade. Hoje a gente fica por aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.